Essa história aconteceu há alguns meses atrás. Eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, algo que eu fazia quase todos os dias. Normalmente eu costumava pegar o metrô e depois um ônibus, mas naquele dia eu decidi ir a pé, já que o tempo estava bom e eu precisava de um pouco de exercício. Eu costumava andar por uma avenida movimentada e também por algumas ruas laterais. Era uma área bastante segura, com muitas lojas, restaurantes e pessoas andando por aí. No entanto, naquele dia estava bem tranquilo. Andei por cerca de 40 minutos antes de chegar perto da minha casa. Parei em uma padaria para comprar um pãozinho e um suco, algo que eu gostava de fazer às vezes. Enquanto eu esperava na fila, notei algo estranho do lado de fora. Era alguém vestido como um palhaço, e o traje estava muito bem feito. Ele usava uma roupa completa de palhaço e, em vez de uma máscara, parecia ter pintado todo o rosto. Além disso, usava uma peruca. Isso me pareceu muito estranho desde que não era Halloween, e ele não parecia estar com ninguém. Ele apenas parecia estar parado na calçada, olhando para dentro da padaria. Infelizmente, eu precisava passar por ele para chegar em casa. Paguei pelo meu lanche e saí da padaria com cuidado. Tentei ignorar o palhaço e caminhar normalmente, mas senti que ele estava me observando. Quando passei por ele, ele me disse algo que eu não entendi bem, mas soou como uma piada sem graça. Eu apenas acenei com a cabeça e continuei andando. Não pensei mais no palhaço até cerca de 5 minutos depois, quando ouvi uma buzina atrás de mim, não muito perto, talvez uns 20 metros. Imediatamente tive um mau pressentimento de que era o palhaço. Não queria parar e olhar para trás, então continuei andando até a próxima esquina e quando o fiz, olhei casualmente para trás. Vi que era de fato o palhaço que estava me seguindo em um monociclo. Continuei andando para casa com o palhaço seguindo a uma distância considerável. Quanto mais ele me seguia e quanto mais perto eu ficava de casa, mais nervoso eu ficava. Por alguns minutos não ouvi mais a buzina do palhaço, então olhei para trás aliviado por não ver ninguém. No entanto, poucos minutos depois, ouvi o som da buzina novamente, mas dessa vez o som mudou. Parecia alguém tocando uma corneta. Olhei para trás e vi o palhaço tocando uma corneta na minha direção, com um grande sorriso assustador no rosto. Naquele momento, não tive outra opção a não ser começar a correr também. Corri o mais rápido que pude, felizmente eu estava em boa forma, e consegui deixar o palhaço para trás. Virei na próxima esquina, mesmo que não fosse o caminho para casa, na esperança de perder o palhaço. Quando cheguei ao final da rua, virei novamente. Finalmente, parei de ouvir o palhaço e olhei para trás para ver que ele finalmente havia desaparecido. Caminhei mais algumas quadras e retomei o caminho de casa, sempre verificando constantemente o meu entorno. Fiquei muito aliviado por ter chegado em casa em segurança sem que o palhaço me seguisse. Decidi evitar andar sozinho à noite a partir daquele momento. Naquela noite, fui para a cama e dormi bem, mas quando acordei na manhã seguinte e abri as persianas da minha janela, notei algo estranho. Havia um balão vermelho preso à janela do meu quarto com uma fita adesiva. Me arrepiei ao ver isso e a parte mais assustadora foi que eu havia dormido com as janelas entreabertas a noite toda. Algo que eu fazia com frequência no verão para deixar o ar entrar em casa. Suspeitei que o palhaço tinha deixado o balão ali, e isso me perturbou, pensando que ele estava do lado de fora da minha janela naquela noite. No entanto, nunca descobri quem ele era ou o que ele queria. Meu irmão e eu moramos em uma casa na zona rural. Não estamos completamente isolados, mas temos um grande terreno com um lago e uma floresta em nossa propriedade e não temos muitas casas por perto. Em uma noite, meu irmão já havia ido para a cama e eu fiquei acordado até tarde lendo um livro na cozinha. Quando terminei de ler, fechei o livro e apaguei as luzes da cozinha. Enquanto as luzes se apagavam, consegui ver claramente o lago do lado de fora e algo chamou minha atenção. Percebi que havia alguém vestido como um palhaço, completo com máscara e tudo, simplesmente parado no lago, olhando diretamente para mim. Era extremamente incomum na minha vizinhança ver alguém no lago, e como tínhamos uma cerca ao redor dele, fiquei chocado ao ver um palhaço no lago. Ele não tirava os olhos de mim, e eu me aproximei da porta dos fundos. Quanto mais perto eu chegava, mais sinistro o palhaço parecia. Abri a porta dos fundos ligeiramente e coloquei minha cabeça para fora.
Ele estava relativamente longe, mas eu não queria correr nenhum risco. Eu tinha a intenção de gritar com o palhaço e perguntar quem ele era e o que queria, mas logo depois de abrir a porta dos fundos, vi o palhaço mergulhar e desaparecer na água do lago. Isso também era preocupante, já que esse lago era nosso. No entanto, eu esperava que ele apenas fugisse e que isso fosse o fim do incidente. Fiquei acordado um pouco mais, verificando todas as janelas e portas da casa antes de decidir finalmente ir para a cama. Adormeci rapidamente, mas fui acordado durante a noite por meu irmão. Ele me perguntou se eu estava ouvindo algo. Eu prestei muita atenção, mas não ouvi nada, então ele me disse que havia acordado com o som de alguém batendo na janela do seu quarto. Nesse momento, os batidos recomeçaram. Eles eram fortes e ritmados, não muito rápidos, mas persistentes. Desta vez, os batidos continuaram por cerca de 20 segundos antes de parar. Eu suspeitava que fosse o palhaço, então contei ao meu irmão sobre tê-lo visto no lago. Ele sugeriu chamar a polícia. Levantei-me lentamente da cama enquanto os batidos recomeçavam. Desta vez, eles não pararam e continuaram no mesmo ritmo forte, ficando cada vez mais altos. Caminhei lentamente em direção ao quarto do meu irmão, tentando ficar fora de vista do palhaço. Quando cheguei lá, consegui ver vagamente que era de fato o palhaço que havia retornado para a janela do quarto do meu irmão. Enquanto ele continuava a bater, comecei a ouvir risadas vindo dele, um riso realmente assustador. Nesse ponto, gritei em voz alta e firme que já havia chamado a polícia e que eles estavam a caminho. Claro, eu não tinha realmente ligado para a polícia ainda, mas queria ver se conseguiria assustá-lo. Pareceu funcionar, porque não ouvi mais batidas após isso, e ele pareceu se afastar. Não sei por que aquele palhaço veio até nossa casa, nem como ele nos encontrou. Você tem medo de palhaços? Meu melhor amigo me contou esse pesadelo arrepiante como uma história real. Ele estava trabalhando em um Walmart que fica muito perto de nossas casas. Nós moramos no mesmo bairro. Bem, ele saía do trabalho às 11 da noite na maioria das noites. Ele trabalha como estoquista e está constantemente se movimentando na loja. Portanto, quando ele sai, está cansado e com fome. Seu hábito é pegar comida na lanchonete antes de ir para casa e levá-la para o carro para comer. Ele pegou sua comida e estava realmente com fome. Então foi para o carro no estacionamento, que é bem grande, e estacionou no ponto mais distante da porta. Às 11 da noite, o Walmart está vazio e o estacionamento está vazio. Ele entrou no carro e abriu sua sacola de comida da lanchonete, pois estava com muita fome, e começou a comer quando ouviu uma batida na janela do lado do passageiro. Ele olhou para cima e viu esse palhaço assustador com o rosto virado para a janela. Ver qualquer pessoa já teria sido perturbador, mas esse palhaço assustador era aterrorizante. Não havia como ele abrir a janela ou destrancar a porta. Esse cara simplesmente continuou olhando para o carro e diretamente para o meu amigo. O palhaço segurava um monte de balões. Se fosse de dia e não tão tarde da noite, esse ato poderia até ter sido divertido, mas era assustador demais surgir do nada a essa hora da noite em um estacionamento vazio. O palhaço continuava aproximando o rosto pintado cada vez mais perto da janela. E ele conseguia ouvir que o palhaço estava puxando a maçaneta da porta, mas a porta estava seguramente trancada. Então o palhaço bateu com força no vidro com a mão. Foi quando meu amigo ligou o carro e simplesmente saiu em disparada. Ele disse que conseguia ver o palhaço no espelho retrovisor, apenas observando-o se afastar rapidamente. Ele dirigiu para casa um pouco em pânico, mas aliviado por estar longe daquele palhaço perturbador. No entanto, quando chegou em casa, que não ficava muito longe do Walmart, e estacionou o carro, viu que o palhaço havia amarrado um balão vermelho na maçaneta da porta do carro com uma linha. Mas aqui está a parte arrepiante. Ele pegou o balão, estourou-o e desamarrou da maçaneta da porta. Quando ele desinflou, ele notou que tinha algo dentro do látex. Quando ele tirou o que parecia ser um pedaço de papel e olhou para ele, ele ficou chocado e quase caiu. Era uma foto dele tirada à noite. Ele ainda não tem ideia de quem é esse palhaço assustador. Agora ele estaciona mais perto da entrada da loja e não come mais no carro.